E aí, pessoal, esse é o terceiro vídeo da série Osteoporose. Agora ficou fácil, porque a gente vai tratar dos mecanismos de prevenção e de tratamento. Por que ficou fácil? Porque nos vídeos anteriores a gente colocou muito bem do que é composto o osso, de que ele precisa para se manter saudável e o que está acontecendo que ele está perdendo saúde. Então, para a gente realmente tratar e impedir a progressão, e na verdade o que a gente quer é uma regeneração, a gente precisa de saber o que está ocorrendo por trás. Então, já que a gente já conhece, agora ficou fácil. Presta atenção, prevenção de osteoporose. Então, se o osso está remodelando o tempo inteiro, ele vai se adequar ao status atual. Então, se você aumentou de peso, ele vai ter que aguentar uma estrutura mais pesada. Então, ele vai ter que construir mais osso, porque senão ele quebra, não aguenta aquele peso todo. Se você faz esporte, ele também é estimulado. Então, você aumenta a atividade osteoblástica. Então, o esporte é um tratamento, sobretudo a musculação, é um tratamento e prevenção da osteoporose. Então, não é para você manter um shape, uma forma de corpo adequada, não. É realmente visando a manutenção da estrutura osteomuscular, a estrutura que vai te dar sustentação para que permita uma longevidade com mais qualidade. Então, os fatores que interferem, inatividade, não tem jeito, vai ter que fazer exercício para poder estimular músculo e estimular osso na sequência. Então, é prevenção. Não beba álcool demais, porque ele realmente desfavorece os mecanismos de adequação dos minerais no corpo, prejudica a absorção, distribuição de minerais e secreções hormonais, com certeza absoluta. Terceiro, você não pode fumar. Fumar por inúmeros motivos, você não pode fumar. Procure tratar da cabeça e não fumar, porque você, além de estar causando uma deterioração de todo o tubo digestivo, o tubo pulmonar, as árvores pulmonares, você também está evidenciando uma condição de perda de estrutura óssea. Então não fume, não beba demais, vire um santo, que na verdade você vai preservar sua saúde óssea. Coma direito. E outra coisa muito importante, reposição hormonal. Então a gente médico, a gente tem uma relutância em tratar sobre reposição hormonal, mas a gente não tem escapatória, porque até as propostas farmacológicas mais novas tendem a evoluir para esse aspecto, porque realmente é um aspecto fundamental de comando. Então, se a gente sabe que um estrógeno ele é importantíssimo no estímulo dos osteoblastos, ou seja, na construção de osso, ele não pode faltar. Se ele faltar na mulher pós-menopáusica, mulher que cursa com o uso de anticoncepcionais, entendeu? Ou se tirou o ovário precocemente, evoluiu para uma menopausa precoce, logicamente faltou o elemento principal de construção de osso, porque o estrógeno ele simplesmente bloqueia um receptor que é expresso no osteoblasto, na superfície do osteoblasto, que chama RANKL. Então, o ligante RANK, ele é bloqueado pelo estrógeno. E esse ligante RANK se liga ao osteoclasto e ativa o osteoclasto. Então, a atividade do osteoclasto é de destruição. Então, se o estrógeno está bloqueando o receptor RANK, o L, o ligante L, RANK, ele realmente vai impedir a ligação do ligante RANK com o RANK. Então, a interação osteoclasto, no sentido de ativação do destruidor a partir do construtor, se não houver um bloqueio da ligação, vai ser promovida uma desconstrução óssea. Então, o estrógeno faz esse papel de reconstrução. A vitamina D, por outro lado, aumenta a absorção de cálcio a partir do intestino. Então, a gente tem maior oferta desse mineral para poder ser distribuído para o corpo e sedimentado nesse estoque, nesse grande distribuidor que é o esqueleto. Terceiro, você precisa saber que o próprio paratormônio, hormônio de paratireoide, ele é secretado pelas paratireoides, lógico, ele cai na circulação e ativa a expressão do ligante RANK. Então, por isso é que ele é um agente de reabsorção, porque ele ativa no osteoblasto a expressão do ligante RANK. Então, tudo se passa entre a ligação do receptor RANK, do seu ligante RANKL, por isso que ele chama ligante, porque tem um L lá, RANKL,
e da osteoprotegerina. Então são 3 substâncias, 3 receptores, 3 peptídeos que estão entrando na jogada aí e que são expressos na superfície tanto do osteoblasto quanto do osteoclasto e são bloqueados ou estimulados por esses hormônios todos que a gente falou. Então o paratormônio expressa, recapitulando, faz com que haja a expressão do ligante RANK no osteoblasto. O ligante RANK estimulado, ele se liga ao receptor RANK, então ele é o ligante, se liga ao RANK, que está no osteoclasto, e isso vai promover a ativação do osteoclasto e com isso a reabsorção óssea. Então é por isso que o paratormônio é considerado um hormônio de reabsorção. O estrógeno, por sua vez, ele bloqueia o ligante RANK. Então tudo quanto é expressão de ligante RANK na superfície do osteoblasto é bloqueado, então não tem como fazer a ligação do osteoblasto com o osteoclasto, e com isso nós vamos ter um aumento de produção em detrimento da reabsorção. Então o estrógeno é promotor. A testosterona também. O hormônio de crescimento também. Então todos esses entram no mecanismo de fazer mais osso, fazer com que haja uma promoção do crescimento, ou seja, da moldagem, e não da remodelagem, da remodelação, que é quando tem osso demais ou a gente precisa liberar cálcio para a circulação, então entram em ação esses outros mecanismos. Então, calcitonina é o oposto do paratormônio, tá? O estrógeno e testosterona, o hormônio de crescimento, fazem a mesma coisa em termos de bloqueio de RANK-L. E você tem que saber essas coisas, porque senão você não sabe tratar seu paciente. Não tem jeito de descomplicar. Isso é o mais descomplicado. A minha intenção nesse vídeo é chamar a sua atenção para os mecanismos de fato envolvidos e a necessidade de conhecimento mais profundo para que haja maior liberdade de manejo no tratamento desse paciente, ou seja, que a gente acerte mais e erre menos. Por quê? Porque se a gente não entender que esses mecanismos são importantes e que eles fazem toda a diferença na recuperação da saúde do osso, nós vamos apenas tratar sintomatologicamente. Então aí entra a proposta farmacêutica que a gente tem, os alendronatos, tá? Que são inúmeros efeitos colaterais dele, eles realmente interferem com a atividade de quem está destruindo o osso, ou seja, na atividade dos osteoclastos, e promovem uma autodestruição, um suicídio antecipado do osteoclasto. E temos inúmeros efeitos colaterais por causa desse tipo de droga, passando desde uma esofagite, que é o mais comum, até alterações visuais, até necrose de mandíbula e até mesmo uma fratura atípica da cabeça de fêmur. Então, para que usar uma droga dessa, sendo que se a gente entender o mecanismo, a gente recupera. Então, é preciso entender melhor para aumentar a nossa chance de tratar e regenerar as estruturas. Então, passam por essa proposta farmacológica os alendronatos, o denosumab, tá? O raloxifeno, que é um SERM, ou seja, é um modulador de receptor de estrógeno, os anticorpos monoclonais anti-RANK ligantes, anti-ligantes RANK, que são expressos na superfície dos osteoblastos. Então, a gente está tendo uso de inúmeras drogas que interferem com o mecanismo normal da inteligência local entre receptor ligante, receptor e bloqueador, e sua função em relação à orquestra hormonal e à matéria-prima ofertada. Nós estamos interferindo no mecanismo de inteligência local, sem que seja necessário essa nossa interferência. E lógico que a gente se mexe numa via, se mexe numa inteligência que já é programada para fazer as coisas certas desde que haja comando e oferta de matéria-prima corretamente, nós vamos ter danos em outros locais, e são esses inúmeros efeitos colaterais que a gente está tendo que se defrontar com eles. Então a minha intenção é essa, promover maior conteúdo teórico para você que é médico e que vai tratar nossos pacientes e familiares e a nós mesmos, para que haja melhor entendimento do que fazer e de como fazer. Então fique com a gente, compartilhe se gostou, dê um likezinho, inscreva-se no canal e fique sempre com a gente. Sempre um beijo